Aí a declaração de Barroso, ele que tem 67 anos, poderia ficar mais tempo, poderia ficar até os 75 anos no Supremo Tribunal Federal, mas antecipou a aposentadoria dele. Na coletiva depois, ele disse que isso não era surpresa, que ele comunicou isso, inclusive, ao presidente Lula há 2 anos, de que ele tinha a intenção de ficar no Supremo Tribunal por 12 anos, que foi justamente o período que ele atuou no Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que ele fez questão também de agradecer durante o seu discurso de despedida no Supremo Tribunal Federal. Vai ficar mais alguns dias lá no Supremo, disse ele, para cuidar de algumas coisas que ele tem que entregar, mas está deixando o Supremo Tribunal Federal para viver. Vamos lá, professor Mairovitch, te surpreendeu a aposentadoria antecipada de Barroso? Como é que foi a passagem dele pelo Supremo Tribunal Federal? O que te impressionou nesses 2 anos dele no Supremo? O que impressionou nessa manifestação de despedida? Os recados que a gente pode tirar daí. O que está na nossa cara. Ora, quem teve atividade jurisdicional, de juiz, pura atividade de juiz, durante 12 anos. Quem teve atividade administrativa. Quem passou como vice-presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral, como presidente do Eleitoral, como vice-presidente do Supremo e como presidente do Supremo. Tá na cara da gente, viu, Cláudio? Tá na cara da gente que o quê? Que um magistrado de um Supremo Tribunal Federal tem que ter mandato. E o Barroso passou por todos os caminhos, trilhou todas as vias, esgotou aí a sua atividade. Tem que ter renovação, tem que dar lugar ao outro. Isso ficou muito claro. Ele disse: olha, eu preciso viver, já me sinto esgotado, exaurido nessa atividade. Não dá para ficar até os 75 anos do Supremo. Não dá para um juiz de pouca idade ficar no Supremo por um tempo exagerado. A necessidade, então, de se rever como se deve dar esse período no Supremo Tribunal Federal. Um mandato sem direito à recondução, um mandato com prazo certo. Na Europa, por exemplo, varia em até 10 anos. O Barroso ficou 12 anos, 2 a mais do que a média. Mas eu vejo, num primeiro momento, que pegando a despedida, isso. Eu acho importante isso. Podemos dizer aí sobre a atividade dele, e aí temos que separar a atividade dele no órgão disciplinar dos juízes do Conselho Nacional de Justiça, onde ele é aplaudidíssimo por uma grande parcela de juízes. Por quê? Porque no período dele ele foi o rei, atenção, foi o rei do penduricalho. Nunca teve tanto penduricalho na magistratura como na presidência do Barroso no Conselho Nacional de Justiça. Ele teve uma atividade jurisdicional, é um professor respeitado, fez boas colocações no campo do direito constitucional, errou ao abraçar o que ele chama de neoconstitucionalismo, e aí é que se explicam várias medidas do Supremo com relação à defesa da democracia, a atuação em apoio ao relator Moraes. São coisas que, na realidade, a história vai mostrar. Mas ele teve uma passagem pelo Supremo que ele mesmo, em bom momento, percebeu que já exauriu. E ministro de Supremo deve ser alguém muito vocacionado, e o vocacionado sabe quando
já o tempo mostra para ele que chegou a hora de sair, de deixar de servir. Todo mundo perguntando, e é uma das matérias mais acessadas também aqui desde ontem, né? Essa situação do Barroso, né? Ele poderia ou não se aposentar? Quanto que ele vai receber? Bom, vamos esclarecer essas dúvidas aqui para a nossa audiência. O ministro Luiz Roberto Barroso, que antecipou a sua aposentadoria, vai receber R$ 46.366,19. É o salário integral de aposentado, teto, mas não vai receber as bonificações e poderá atuar no setor privado, como outros ex-ministros do Supremo continuam fazendo, né? Como consultor, ele vai continuar atuando aí, pode atuar no setor privado. Ele não falou sobre isso, se vai ou não seguir nessa linha, se vai ou não dar aulas, o que ele fará na sua vida. Falou que agora vai para um retiro, não sabemos ainda. Mas as pessoas ainda perguntam se ele já cumpria os requisitos para aposentadoria. Lembrando que a gente tem a regra aqui, né, da aposentadoria no país, mas ele já tinha cumprido os pelo menos 30 anos de serviço público no judiciário, né? Independentemente de não alcançar os 75 anos de idade, né? A regra geral da aposentadoria integral de juiz é de 30 anos de serviço público e nesses 30 anos, no mínimo, os últimos 5 anos de serviço para a magistratura. E foi o que ele cumpriu. Ele tem 40 anos de serviço público. O Barroso, que tem uma trajetória aí, que ele já passou, inclusive, como... Ele já foi procurador do Estado do Rio de Janeiro entre 1985 e 2013 e, desde então, ministro do Supremo Tribunal Federal, magistrado, soma 40 anos de serviço público. Então, está tudo dentro das regras, né, professor Mayrovich? Ele só não vai ter as bonificações, vai receber o salário e ele já poderia também antecipar sua aposentadoria. Perfeitamente dentro das regras, não há nenhuma dúvida a respeito. Ele também tem período de professor, tem o período da advocacia que integra onde ele pagava a previdência. Não vejo sobre nenhum problema com relação a isso. Ele marca uma passagem no Supremo, até com relação ao modo do juiz, de como ele se comporta, ele numa linha mais progressista, mas aí é um problema de que ele não fugiu às regras da ética, tipo de comportamento, ele teve um comportamento mais aberto, renovador, tem o seu estilo, gostem ou não. Eu, quando vejo o Barroso assim, imediatamente eu lembro, viu Josias, viu Cláudio, Fabiola, eu lembro de um pintor, do Caravaggio. O Caravaggio, o Homem da Luz, o Caravaggio foi o único pintor que tem 2 quadros diferentes sobre o Narciso. Então, esse tipo de comportamento meio narcísico, rempli de soi-même, como dizem os franceses, a gente pode traduzir como comportamento empavonar né? E as pessoas se marcam por isso.